Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e muita novidade. Eu me chamo Ceni e hoje estou recebendo aqui a doutora Carla Caixeta, que está cheia de novidade para a gente. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Sou Carla Caixeta, especialista em harmonização de glúteos há 14 anos e vim falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Não, e é um assunto que todas as mulheres adoram, né? Quem não quer ficar com um corpo bonito, ainda mais agora, né? Porque na temporada, né? A gente tá aqui no Centro-Oeste, tem a temporada do Araguaia, todo mundo querendo curtir. Nessa época, a demanda aumenta? Sim, sempre em temporadas aumenta, tanto em Araguaia quanto verão também. Sempre a mulherada quer colocar o biquíni e ficar com aquele bumbum harmônico. Uhum. Nossa, muito legal. Eu acho assim que o público masculino que acompanha a gente não vai entender muito bem como que é essa harmonia dos glúteos. Você poderia explicar pra gente um pouquinho melhor? Sim, claro. E o público masculino está crescendo cada vez mais nessa área de harmonização de glúteos. Eu mesmo tenho vários pacientes também, homens que aderiram aí à harmonização e os resultados têm sido muito maravilhosos também. Nossa, que legal! Eu achava que não era uma demanda que não tinha público masculino. Tem e está crescendo cada vez mais. Nossa, que legal. Vou falar aqui um pouquinho. A harmonização de glúteo consiste em 3 tópicos: tonificação muscular, bioestímulos de colágeno para deixar a pele mais grossa, mais densa e volumização. Né? Então, a gente faz a anamnese, avalia o paciente de acordo com a necessidade. Havendo necessidade, a gente já começa essa construção de tonificação, bioestímulo de colágeno e volumização. Se não, a gente avalia o que o paciente deseja, precisa, e daí nós começamos esse processo. Nossa, que interessante. E assim, você já tem 14 anos de trajetória e também recentemente, né? Já tem 2 anos a sua clínica ali em Anápolis e recentemente foi o aniversário de comemoração de 2 anos. Como que foi essa construção até você montar a sua clínica e ter, assim, uma clínica de sucesso? Trabalhei em várias outras clínicas, né? Também consultórios dentro de outras clínicas, até eu tenho o desejo no meu coração de abrir a minha por algumas dores que eu sentia, alguma falta que eu sentia nos lugares que eu trabalhava. Então, eu pensei, vou abrir a minha e tudo que eu vejo falta no mercado, tudo que eu vejo, assim, que está faltando em outras clínicas, eu vou colocar na minha. E lembrando também que sobre a harmonização de glúteos, todo mês nós estamos em São Paulo aí também para monitorar as alunas em harmonização de glúteo num dos maiores institutos de São Paulo. Instituto Lari Venâncio, que fica ali no Jardins. Nossa, que legal. Então, você também monitora e tem essa parte de profissionalizar outras profissionais. Todo mês, 15 a 20 alunas passam por nós, cerca de 100 a 150 pacientes modelo. Então, a harmonização de glúteo está crescendo cada vez mais no mercado. Eu percebo que, assim, hoje em dia, né, eu acho que é um reflexo, assim, do acesso mesmo e da divulgação hoje que ela, com as redes sociais, ficou maior, né? Então, as pessoas antes não tinham tanto acesso para saber que esses procedimentos existiam, né? Às vezes a gente via mais quando algum procedimento dava errado, que daí ia para a mídia tradicional grande, que foi... Eu lembro um caso que teve daquela famosa Andressa Urach, que ela teve um problema com isso de harmonização de glúteo, mas eu acredito que foi porque ela deve ter feito o procedimento de maneira errada. Na verdade, foi até bom você lembrar desse caso. Ela quase morreu, né? Teve várias infecções, porque o produto que ela aplicou não foi o que nós utilizamos na nossa clínica. Lá nós utilizamos apenas produtos que o organismo absorve, biocompatíveis com o nosso organismo, que é colágeno, né? Dentro dos bioestimuladores de colágeno há várias vertentes, mas todos absorvidos pelo organismo, e o ácido hialurônico. O que ela usou foi o PMMA, polimetilmetacrilato. Para vocês entenderem melhor, ele é tipo um plástico que ele gruda no músculo. Então, se tiver alguma intercorrência, alguma infecção, não há como reverter. Então, é cirúrgico, removendo todo o tecido. Por isso que causa as mutilações, né? Que nós tanto vemos aí cada vez mais aparecendo
na mídia. Nossa, e tem muitos casos. Eu acho que é por isso que é fundamental a gente falar mais sobre esse assunto, sobre esses materiais, porque às vezes a pessoa tá ali e fala assim, eu vou nessa clínica aqui que o valor é mais acessível, porque provavelmente esses produtos, explicar melhor, que eles não são absorvidos, então eles são mais baratos, né? Sim, são mais baratos e mais duradouros, né? Porque se o organismo não absorve, você gasta ali a quantidade em dinheiro e os mls, vai ficar para sempre. Porém, se der algum problema, uma intercorrência, pode ser a longo, a médio e a curto prazo. Já teve vários, até noticiados aí em mídia, pessoas que aplicam o PMMA depois de 10, 15 anos, vêm ter infecções, vêm ter problema. Então, ele pode ser, de fato, aplicou, já sentiu, né, esse mal-estar, aí, esse desconforto, ou gerou uma infecção, ou também a longo prazo. O CRM até já pediu à Anvisa para que proibisse esse produto, porque realmente é muito perigoso. Nossa, e às vezes a pessoa... É importante, pessoal, vocês não brincam com a saúde de vocês, não, hein? É verdade, é o que a gente tem mais importante nessa vida, né? Sem a saúde... Sem a saúde não vai ter temporada de praia no Araguaia. Não tem não como. Vai ter então, nada. É melhor ficar, às vezes, com um bumbum mais feinho, mais sadia, do que fazer um procedimento que é arriscado. Exatamente. E até procurar esses procedimentos que são saudáveis, né? Para você poder fazer e reaplicar, né? Num curto prazo ali, você garante a sua saúde. E assim, como que foi montar uma clínica? Porque assim, a gente que está aqui falando de negócios e acompanhando, a gente vê que não é fácil ter essa transição e tem muitos desafios em empreender. Como que tem sido essa trajetória em empreender no ramo da estética para você? Para mim tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo leve. Porque quando a gente faz algo que a gente ama, então se torna prazeroso. E eu amo essa área de estética, tanto harmonização corporal, né, glúteo, a gente também faz todo o corpo lá, abdômen, panturrilha, coxas, também de rosto. Então, assim, é desafiador, porque todo negócio não é fácil, mas quando a gente faz o que ama e tem certeza do que está entregando para os nossos pacientes, quando nós somos corretos, o resultado vem. Às vezes não de imediato, como a gente quer, mas vem. Os pacientes vão se fidelizando, um vai falando para o outro, vão gostando dos resultados, e isso vai gerando credibilidade e trazendo mais retorno para nós. Nossa, é muito legal, porque assim, as pessoas pensam assim, não, eu vou abrir meu negócio e vai dar tudo certo, os clientes vão aparecer, eu vou trabalhar menos, eu vou só curtir, só que não, né? É uma construção. Eu pensava isso também, eu falava, não, eu vou... Até o meu marido, não, eu vou abrir a clínica para você, a gente vai abrir, porque aí você vai ter mais tempo de viajar com a gente e tudo. O tempo diminuiu, mas bem mais do que antes, quando eu trabalhava na clínica das minhas colegas. Mas é muito bom, porque aí a gente faz do nosso jeito, tem a nossa cara, os nossos princípios, então é diferente. É diferente e assim, você consegue implementar ideias e levar às vezes ali soluções que não tem, igual você mesmo comentou, que sentia falta de várias coisas que nas outras clínicas que você passou não tinha. Quais são essas coisas que você sentia falta e você conseguiu implementar na sua clínica? Eu vou começar desde o atendimento, né? Na nossa clínica, o paciente chega, ele já é recebido com um sorriso, ali todos são tratados de forma individual e humana. Então, a nossa secretária já pergunta o nome da pessoa, já conversa ali, já escuta um pouquinho da dor da pessoa, vai ali, dá um cardápiozinho para ela escolher o que ela quer lanchar, já tem uma musiquinha bem calma, porque com o estresse do dia a dia, então, quando a gente entra no lugar, a gente tem que ter uma musiquinha para relaxar, né? Um clima gostoso, um cheiro bom, um lanchinho saudável e bom também. Então, a gente preocupa em tudo isso. Quando eles vão para a parte de consultório mesmo, seja comigo ou seja com outro profissional da clínica, nós temos maior prazer em escutar eles assim, em todas as queixas. Às vezes nós
servimos até como psicólogos, psiquiatras. Os nossos pacientes vão ali com uma queixa e a gente acaba descobrindo que aquela queixa ali não é de fato por causa daquilo, tem uma dor atrás. Então, a gente sempre tenta conversar e entender o nosso paciente como um todo, para ajudarmos de maneira mais humanizada e também entregar o serviço de qualidade. Usamos os melhores produtos do mercado, não olhamos preço, vou usar esse porque vai me render mais, né? Vou ter mais lucro, não. Sempre é o melhor. Nós abrimos todos os produtos na frente do paciente, os produtos que precisam ser, de fato, manipulados também, é tudo manipulado na frente do paciente, não é numa salinha e depois já chega com tudo pronto, não. Todos têm ficha de anamnese, nessa ficha consta o produto, lote, validade, assim como as etiquetinhas, uma etiquetinha fica conosco, outra é disponibilizada para o paciente levar para casa. Então, assim, tudo que eu vejo que não tinha em outros lugares e que de certa forma passa uma confiança para o paciente, lá na nossa clínica nós fazemos. Porque, ainda mais com tanta coisa bizarra, o paciente tá medroso, ele tá com medo. Tá começando a ficar com medo mesmo. Não, e assim, isso é fundamental porque, por exemplo, você foi falando e veio várias histórias na minha cabeça, assim, de pessoas que uma questão estética abala todo o psicológico, confiança e acaba prejudicando a pessoa no decorrer da vida dela. Então, assim, às vezes ela tá ali para realizar um sonho e superar esse trauma e ter uma vida melhor, muito além do que só se sentir bonita. Porque o se sentir bonita, na minha concepção, é um reflexo de como você se sente por dentro. Então, você quer que o seu exterior reflita aquilo que você sente. Uhum. E, às vezes, o seu exterior não reflete isso e você acaba ficando mal. Então, quando você busca uma clínica para poder resolver esse problema e acaba não tendo toda essa segurança, às vezes esse trauma ou essa dificuldade de se enxergar pode até aumentar. Sim, eu tenho, assim, várias pacientes que entraram no meu consultório, ficaram lá 1 hora na consulta comigo e saíram sem fazer nada, porque eu falei, eu não vou fazer nada em você. Pessoas que realmente eu vi que não precisava, que a dor era por causa de outros aspectos. Eu falei, não, porque tudo que eu fizesse ali ia, às vezes, piorar, porque a pessoa não precisa. E eu vou muito para esse lado de naturalização. Claro que eu sou a favor, assim, a pessoa tem um probleminha no nariz, bem leve, que você pode colocar um pouquinho de ácido, dar uma rebitadinha, coisas sutis, eu sou a favor. Mas tudo que a pessoa chega lá no desespero e querendo mudar a feição, que não está satisfeita com nada, isso não é normal, gente. Então, a gente tem que conversar, aconselhar o paciente, e nem tudo é sobre dinheiro, né? Então, já aconteceu e acontecem vários casos desses que eu estou te falando. E também acontece até essa semana, tive uma paciente de 17 aninhos. Chegou lá no meu consultório chorando e tudo, conversei com ela, mas com a mãe 1 hora. E realmente eu vi que a dor dela poderia ser solucionada ali. Ela tinha um pouquinho de retração no queixo, que aumentava a papadinha, e o nariz tinha aqueles, eu vou falar para você entender, aqueles ossinhos. Então, eu falei, um pouquinho de ácido hialurônico nesse nariz vai deixar o nariz retinho e arrebitadinho. E um pouquinho de queixo vai dar, né, vai tirar esse aspecto de retroglinato, de papadinha que ela tinha. Então, a gente usou ali, ao todo, 3 ml de ácido hialurônico e ela saiu toda feliz. Então, assim, não perdeu a feição dela de jeito nenhum, continuou com o rostinho jovem que ela tinha, porém melhorou isso que traumatizava ela. Não, e isso vai deixar ela muito mais confiante para os desafios da vida, né? Isso que eu acho interessante, a forma que a estética age, porque, assim, até pouco tempo eu acho que a gente não tinha tanta divulgação e tantos profissionais falando, e aí parecia que era uma coisa fútil, uma coisa da pessoa assim, tá preocupada só ali com o corpo, mas eu, hoje, conversando com esses profissionais como você, eu percebo que é algo muito mais profundo do que a gente imaginava. Sim, e também, hoje em dia, graças a Deus, está muito pro envelhecer bem e melhorar pequenas imperfeições das pessoas, né? Igual eu dei o exemplo do nariz, do queixinho, às vezes a pessoa envelhece, ou uma pessoa jovem tem a boca um pouquinho menos projetada, a gente vai lá e dá um pouquinho mais de volume. Então, coisas sutis que dá para melhorar sutilmente. Antigamente,
Lembra dos excessos de ácido hialurônico Nossa, que hoje as aquelas... pessoas estão removendo? Aham. Então, aquilo lá eu nunca fiz. Eu acho exagero e quando me procuram para modificar totalmente, eu nunca modifiquei, porque eu acho que a pessoa perde a sua identidade, mais para frente ela vai se arrepender. O bom é que tem como remover, né? Aham. Mas graças a Deus isso aí tá caindo em desuso e as pessoas estão vendo que a estética tá aí para todo mundo, né? O preço tá super humanizado, não tá mais aquelas fortunas. Tem muita gente que não gosta de passar pela plástica, pela cirurgia, né, por ser muito invasivo, e aí em alguns casos nós da estética temos como melhorar, como resolver essa queixa da paciente, assim como a harmonização de glúteos, que antigamente só tinha o silicone, que nem todos os próprios cirurgiões plásticos não aconselham e dificilmente colocam, porque o índice de rejeição é muito grande, ou a lipoenxertia, que a gente tirava gordurinha e enxertava no glúteo, porém gordura. Com essa gordura vinha muita celulite, né? E também é absorvido pelo organismo. A diferença do ácido hialurônico é que sem celulite, bumbum perfeito e não se compara o tanto que ele fica mais harmônico, mais bonito de se ver do que quando é injetado a gordura. Nossa, muito legal, porque assim, eu conheço várias pessoas, eu tenho algumas amigas que fizeram essa parte de colocar a gordura no glúteo e ficou com celulite. Eu achava que a harmonização de glúteo também ia deixar alguma celulite nesse aspecto, porque dá o mesmo sentido que a plástica dá. Então, não fica com celulite quando a gente faz a harmonização. De jeito nenhum. Pelo contrário, se tiver celulite, o ácido hialurônico tem o poder de sumir com essa celulite, tampar mesmo. Porque vamos pensar, o ácido hialurônico é como um gel consistente. Então, aonde ele vai, aonde a gente retroinjeta, ele deixa a pele lisa, a pele viçosa, sem nenhuma celulite, sem nenhuma depressão. Ele tem o poder de tampar todas essas depressões. No caso do glúteo. Nossa, que legal. Ai, gente, já tô querendo fazer agora. Tanto é que essas atrizes famosas, que têm um bumbum maravilhoso, que muitas vezes a gente acha que é lipoenxertia ou é silicone. Na maioria das vezes, eu falo sem medo de errar, porque elas mesmas são garota propaganda de vários ácidos hialurônicos e bioestimuladores que nós usamos, que é bumbum de ácido hialurônico. Sabrina Sato, Paola Oliveira, é muito adepta ao Sculptra, Débora Seco, que é a nossa garota propaganda da Eleva, da Renova. Então, todas elas são adeptas. E olha o glúteo delas. Nossa, e assim, você foi falando, são vários tipos de corpos, né? Porque eu vejo, principalmente em patrocinados do Instagram, que assim, os plásticos falam assim, tenha o bumbum da atriz tal. Então, assim, nem sempre tudo que a gente quer é possível, porque cada pessoa tem um corpo, Cada né? pessoa é única, tem corpo que é mais curvilíneo, corpo mais reto. Então, a gente vai trabalhar de acordo com a realidade da pessoa. Para isso, nós temos a consulta, para isso, nós temos a anamnese. Então, tiramos foto ali, conversamos, falamos a verdade para o paciente, para ele não... Se a expectativa dele estiver muito alta e a gente não conseguir atender, vai ser explicado na consulta antes de todo o procedimento. É muito bem alinhado. A expectativa dele é a realidade do que a gente consegue. Mas com o ácido hialurônico, os resultados são maravilhosos, porque às vezes quem tem depressão trocantérica, que é aquele bumbum afundadinho do lado, famoso hip dips, a gente já consegue tirar aquele hip dips. Com o quê? Colocando ácido, aumentando o volume. Às vezes o problema da pessoa é projeção, no S que a gente fala. A gente consegue dar essa projeção. Às vezes também, bumbum coração, bumbum pera, falta lá embaixo um pouquinho de volume. A gente vai e coloca volume. Mas claro que nenhum corpo é igual ao outro. Às vezes a pessoa muito reta, muito magrinha, chegar lá com um bumbum da Sabrina Sato, da Paula Oliveira, quero desse jeito. Às vezes a gente não consegue, por causa da estrutura. Não, e é muito legal essa parte de consciência, porque às vezes a pessoa fica com um objetivo que é irreal e ela acaba até se colocando em perigo, porque ela quer algo que, assim... Cada corpo é um, né? Então, às vezes, você coloca a sua saúde em perigo e é isso que eu acho legal, né? Tipo, essa junção de saúde com aquilo que é possível para ter o melhor resultado. Isso. Igual eu falei aqui no começo também, cada paciente
precisa ser analisado de forma individual, porque cada um vai precisar de um produto, às vezes. É uma construção. Glúteo é uma construção. Às vezes você só precisa de volumização, às vezes não, precisa de bioestímulo de colágeno, porque o que adianta a gente colocar um gel, um ácido hialurônico num bumbum que está totalmente flácido? Esse gel vai cair, não vai ficar bonito igual o paciente quer. Então, às vezes, a gente vai precisar tratar, bioestimular o colágeno desse glúteo, melhorar a tonificação muscular, para depois, sim, volumizar da maneira que ele quer. Nossa, muito interessante. E lá na clínica, vocês têm várias vertentes, né? Vocês têm atendimento com médico, tem essa parte estética. Como que foi para você juntar todas essas áreas? Foi uma demanda dos pacientes que foi surgindo ou já foi um projeto que, quando você decidiu abrir a clínica, já existia? Na verdade, quando eu abri a clínica, tudo que tem hoje já era no projeto. Por quê? Era uma dor. Igual eu falei, eu abri a clínica na junção de várias... E coloquei lá várias dores que eu tinha. Eu falei, vou fazer diferente. E esse clínica formato meio 360, multidisciplinar, é por causa disso. A pessoa não precisa... ela quer fazer uma depilação a laser, ela vai numa clínica. Aí ela quer fazer do Botox, aí sai do Botox, tem que ir para um spa. Então, assim, lá eu resolvi pôr tudo num lugar só. E também atendimento médico, porque a gente bem sabe que várias áreas da estética precisam de um acompanhamento. Gordura. Você quer tratar gordura, seja localizada ou perca de peso. A gente sabe que precisa de uma alimentação saudável, seus exames têm que estar em dia e tudo. Então, você precisa passar por um nutrólogo que vai te orientar melhor nisso. Aí depois vem procedimentos estéticos. Aí lá nós temos as esteticistas com aquela gama de aparelhos que estimulam o colágeno, que quebra a gordura. Aí tem comigo os injetáveis que também faz isso. Então, assim, lá é reunido tudo em um só lugar para praticidade dos nossos pacientes. Nossa, muito legal, porque às vezes esse próprio pular de lugar em lugar já gera um estresse na gente, já gera um estresse, E ainda mais com a vida corrida do jeito que tá. Às vezes é difícil você conseguir tempo e aí você deixa de fazer várias coisas que você gostaria, porque você não tem tempo para ficar indo nos lugares, para poder ficar fazendo todos esses procedimentos. Geralmente as pacientes lá, numa única tarde, elas marcam vários procedimentos, porque elas já aproveitam que tirou aquele tempinho para cuidar delas e já fazem tudo que precisa. Então, assim, otimiza bastante o tempo. Então, tem sido muito bom o retorno para nós nesse sentido. Nossa, muito legal. E, assim, quando você começou a atender, já tem bastante tempo, já tem 14 anos, eu imagino que você já deve ter visto diversas histórias de pessoas com vários problemas. Teve alguma história de algum paciente que te marcou? Teve várias, né? Mas eu vou citar uma aqui, de uma paciente minha, ela já está comigo tem 3 anos. Foi uma paciente de glúteos. Ela era totalmente frustrada com o glúteo dela. Ela veio para mim depois de 3 tentativas de silicone no glúteo, as 3 com rejeição. Nossa, eu lembro dela, assim, eu fico até emocionada. E na última, ela deu uma infecção, ela foi para UTI e ela quase faleceu. E aí, nessa remoção, né, nessas 3 tentativas, ela já tinha quase nada de glúteo. Ela é uma paciente bem magrinha e ficou com uma cicatriz muito grande, muito grande. Então, ela chegou para mim, assim, com essa cicatriz gigante e aos prantos. Depois de algum tempo, que ela já tinha recuperado e tudo, né? Já estava tudo certo com ela. E a gente foi começar essa construção de glúteo. Muito devagar, com muita cautela. E nós vencemos. Primeiro, nós tratamos essa cicatriz dela, bioestimulamos primeiro o colágeno. Foi um trabalho aí de 1 ano, né? Para ela começar a ver o que ela queria de fato. Porque ela colocava silicone, retirava. Com essas 3 vezes, gerou uma flacidez muito grande nela. Então, ela só tinha a pele e o osso. Então, até a gente conseguir voltar com que essa pele ficasse firme e voltasse músculo ali, não é da noite para o dia, né? Quem fala que estética também é milagre, não é. É uma construção. E aí, nós começamos com isso, na tonificação muscular e no bioestímulo de colágeno. E depois, nós entramos com a volumização. Então, até hoje, ela é minha paciente. Ela sempre vai nos retornos certinho. A gente vai colocando ali, construindo esse bumbum dela. E ela está muito feliz.
Nossa, imagino, olha só a trajetória, porque assim, ir pra UTI é algo muito sério. Muito sério. E ela sofreu muito. Inclusive, ela é médica, ela é da área da saúde. E, assim, ela tornou muito querida para mim. Então, é uma história muito bonita a dela. E sempre quando ela pode, ela fala, gente, tome cuidado com esses procedimentos, né? O que mais... Ela fala, se eu pudesse voltar e não passar por isso, hoje eu estaria com meu bumbum pequenininho, meu bumbum retinho, do que passar por essas 3 grandes cirurgias e a última com grande risco de morte, igual ela passou. Nossa, muito, muito desafiador, porque assim, você tem ali também que construir todo esse histórico e ainda tem o psicológico da pessoa que fica abalada por ter tido esses traumas anteriores. Demais, demais. Muito abalada. O casamento também abalou bastante. Graças a Deus, ela conseguiu recuperar o casamento. Então, assim, muito bom. Pessoal, toma cuidado. Toma cuidado, gente. Eu sempre falo, se não for para ter um bumbum bonito, mas porém seguro, fique com o bumbum que você tem. Porque pelo menos você tá saudável e tá tudo certo. Porque estética é muito perigoso se não feito de tudo de forma correta, usando produtos biocompatíveis com o nosso organismo. Nossa, muito interessante. E você foi falando e eu fui pensando assim, como que você faz para conciliar tudo isso? Porque tem a clínica com várias funções, tem a família. Então, assim, como que você concilia todas essas áreas da sua vida? Que eu vejo que é um desafio de várias empreendedoras que eu já conversei por aqui. Muito. A minha vida é uma bênção, eu agradeço a Deus todo dia, porém é muito desafiador, porque eu tenho uma filha de 14 anos, eu moro em Anápolis, mas também moro em Salvador. Então, todo mês eu tenho que ir para Salvador, porque eu tenho 2 empresas lá, e meu marido, nós somos sócio em todos, ele sempre me ajuda, então eu tenho lá. Tenho outra empresa em Anápolis também, que tem filiais, Minas, Mato Grosso, várias cidades aqui. Tenho o meu curso de glúteos em São Paulo e tem minha família, né? Meu Deus do céu, não... Senhor, como a sua agenda também tem 24 horas ou você faz algum milagre lá para ter mais? Eu falo, gente, às vezes tem dia que quando eu chego em casa e eu respiro, eu falo, nossa, acho que hoje eu vivi 3 dias em um. Essa semana mesmo, eu já fui para 2 cidades de Minas, amanhã eu tô indo cedo para São Paulo, semana que segunda volto, vou para o Mato Grosso. Então, assim, é uma correria, mas graças a Deus tem dado certo. Nossa, e é uma correria boa, né? É uma correria boa, sempre coloco Deus na frente de tudo, tento fazer, não só na clínica, como todas as outras empresas, o melhor para os pacientes, para os clientes, e o retorno vem, né? Quando a gente faz tudo com honestidade, tudo certo, pensando no próximo também, vem pra gente. Nossa, é muito legal. E eu imagino que você tenha uma equipe muito grande para te ajudar a administrar todas essas empresas e todas essas áreas. Como que você teria assim uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo para conseguir fazer esse gerenciamento de equipe e conseguir fazer cada vez mais pela empresa? Primeiro, às vezes não vão concordar comigo, mas primeiro é colocar tudo nas mãos de Deus. Segundo, ter uma agenda extremamente organizada, né? E terceiro, sempre priorizar quem é casado, quem não é, a família. Escutem marido, escutem mãe, escutem pai, alinhem a vida de vocês, tanto profissionalmente quanto familiar, em casa primeiro. Aí assim você vai se sentir mais forte e ter mais estrutura para quando sair de casa. Que um lar, uma família bem estruturado, a gente arruma tempo, é corrido, mas a gente consegue. Não, e a família é a base de tudo. Eu acho muito legal isso, porque hoje tem vários investidores, vários empresários assim de sucesso que a gente vê na mídia, né? Só que eles têm uma empresa de sucesso, mas a família é totalmente destruída, né? Não viu o filho crescer, não tem, assim, aquela família para ser a base e o apoio dele. Então, essa parte, quando você falou família, eu acho muito legal por isso, porque várias pessoas, às vezes, têm sucesso ali na empresa, mas a família está destruída. E será que vale a pena? Não vale de jeito nenhum. O bem mais precioso que nós temos na Terra é família, né? Deus, família, saúde. Aí depois as outras coisas. Doutora Carla, tem algum procedimento, assim, que você recomenda? Fala assim, olha, se você está se sentindo desconfortável, talvez seja interessante você avaliar, porque às vezes a pessoa se sente desconfortável com alguma coisa e ela fica nesse desespero
desespero de fazer. Então, assim, se você está desconfortável com algo, quais são os critérios que você tem que avaliar para você não cair em uma cilada? Primeiramente é ter calma, porque desespero não leva ninguém a nada, né? Você desesperou, você pode ter certeza que boa coisa não vai vir. E outra, ir no bom profissional, escolher uma clínica onde você vai ter você vê que vai ter um suporte, sempre atentar essas coisas de produto e sempre passar por uma consulta. Nessa consulta você vai, tira todas as suas dúvidas, lembrar que a pessoa é única, estética não é milagre, resultados muito mirabolosos e muito rápidos, muito fáceis e muito baratos, desconfie, porque não é verdadeiro, é impossível. Nossa, muito legal, porque às vezes eu percebo assim, principalmente em notícias, né, que as pessoas elas acabam fazendo umas besteiras e prejudicando a sua saúde. Muitas vezes, claro que a gente sabe que procedimento estético, quanto cirurgia plástica, não é barato, mas eu sou a favor, não faça se você não tiver a condição de pagar aquilo ali. E, se tiver, faça em lugar bom. Por quê? Muitas vezes em reportagens que a gente vê que pessoas que vão a óbito mesmo, ou pegam algum tipo de infecção até generalizada, vão em fundo de quintal. Gente, você vai fazer uma cirurgia no fundo de quintal. Você vai aplicar uma coisa no seu organismo, na salinha do fundo. Qual o respaldo que você tem ali? Né? Lógico que em clínicas também muito chiques, muito famosas, podem acontecer. Por isso que é o principal de tudo. Saber o que está aplicando. E você só sabe como? Perguntando? Não, porque a pessoa pode mentir olhando. Vendo, a pessoa está abrindo ali na sua frente, tá manipulando. Ficar de olho, ficar esperto. Porque, infelizmente, o mundo é muito mau. As pessoas mentem, né? Uhum. Não, e tem pessoas que não estão preocupadas com aquilo que elas estão entregando. Elas querem só o dinheiro. Só o dinheiro, só o dinheiro. E aí, por isso também entram esses princípios ativos, esses produtos que a vigilância é proibido pela vigilância, inclusive crime. Porque é muito mais barato. De fato, ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, todos esses produtos que são biocompatíveis com o nosso organismo são muito caros para a gente comprar. É muito caro. Então, assim, produto barato, preço barato demais, é mentira, porque nem a gente não compra barato. Como que funciona assim? Porque você vai falando, eu sou leiga totalmente no assunto. Que a gente vai lá colocar o ácido hialurônico. Tem uma quantidade que vai colocar? Então, por exemplo, a pessoa foi lá no consultório para colocar. Ela vai colocar 5 ml. Tem uma quantidade mínima, uma quantidade máxima ou vai depender dessa anamnese que você fizer? Tudo depende da anamnese, mas ácido hialurônico é quantidade dependente. Então, por isso que é muito importante a anamnese. A gente precisa ver o quanto de volume esse glúteo, né, suporta. Pense comigo, 5 ml para um glúteo é nada. Você vai colocar 5 ml, não vai ter diferença de nada. Tem pacientes que suportam 200 ml, tem outras que 100 ml numa única sessão. Igual eu te falei, glúteo é construção. E a gente percebe quando o organismo não suporta mais esse ácido, quando ele começa a extravasar. Então, a gente para não ter a chance de embolia ou compressão, né, nessa área. Mas tudo é na anamnese que a gente define isso certinho. E aí, assim, esse valor assim, de 200, 5 é por lado? Por cada lado do glúteo. Ah, tá, entendi. Então, aí essa construção significa que eu fui lá, fiz uma sessão, coloquei um tanto de ácido. Aí depois eu fui lá, fiz outra sessão e vou construindo esses valores até chegar na harmonia perfeita. Na harmonia perfeita. Glúteos muito grandes e pouco volumosos demandam mais ácido hialurônico, que é esse caso, 100 ml de cada lado, que já dá aí 200 ml na primeira sessão. E aí fica aquele glúteo bonito, contornado. Pessoas que querem volumizar menos, às vezes mais uma projeçãozinha, 60 ml, mas assim, 20 ml, 30, geralmente é só uma pequena correção, porque é muito pouco. A área do glúteo é muito grande, então o que demanda muito ácido hialurônico. Entendi. E assim, qual é a durabilidade? Porque como é um material que o nosso organismo acaba absorvendo, essa durabilidade ela é menor, mas assim, é a mais segura que a gente tem que optar. Mas assim,
existe uma média de durabilidade ou vai depender de cada corpo? A média de durabilidade, 1 ano e meio. Por isso que a gente fala que sempre o seu retorno, sempre você tem que estar aí no consultório, todo ano, porque se você colocou 100 ml hoje, daqui 1 ano o seu organismo não absorver esse 100. Você está satisfeita com o seu glúteo, você vai colocar aí 40, 50. E cada vez que você for indo, é menos quantidade de ácido. E aí a gente fala para fazer bastante exercícios físicos, dá umas dicas para poder postergar esse ácido aí no organismo. Nossa, muito legal. Mas o glúteo, por ser uma região maior e mais difícil de modelar, mais caro, é onde a gente vê tantas intercorrências. Porque óleo de silicone, proibidíssimo pela vigilância sanitária, que é crime usar. PMMA, que ainda não foi proibido, mas se Deus quiser logo vai ser. A gente sabe o risco que corre. O risco. Se não der nada, ok, tá com bumbum, mas e se der? Não, que na maioria dos casos está dando. Não, e assim, não tem esse controle de quando pode ter ou não o risco, né? Isso. Às vezes você passou 1, 2, 3, teve casos de 10 anos depois a pessoa ter rejeição, e aí com essa rejeição vem a infecção, e aí que ocorrem as mutilações, porque para você não morrer, você tem que se mutilar, você tem que tirar todo aquele tecido, ele gruda no músculo, né? Então, para remover é só tirando o tecido. Ácido hialurônico, não gostei, deu alguma coisa, você aplica a enzima que degrada, que é a hialuronidase, na hora esse produto é absorvido. Eu sempre falo que na consulta, os pacientes também, nós profissionais, temos que sempre abordar se acontecer intercorrência, porque a gente não quer que aconteça, mas pode. Um botox, às vezes a profissional tá lá com o botox certinho, regulamentado pela vigilância, um ótimo botox. Eu aplico em você, na hora você vai ter alergia, porque a gente vê casos, né, igual aquela menina da pimenta. Sim, nossa, né? é verdade. Quem imaginava? Então, assim, como que você vai resolver? Tem muitos casos que não dá tempo de chegar no hospital. Então, você precisa resolver essa alergia em consultório. Uhum. Ácido hialurônico, pode acontecer obstrução vascular, embolia. O que é isso? Muito ácido, isso também, às vezes, um ótimo profissional, e pode acontecer com ele. Comprimiu, veinha, tudo, vai parar de circular sangue. O que vai acontecer? Se não for socorrido, necrosa. Com 3 dias. E aí, embolia, injeta dentro do vaso o ácido hialurônico. Também vai parar de passar sangue. O que vai acontecer? A paciente com 24 horas, no caso de um glúteo, vai ligar para o profissional. Eu tô com muita dor. Não, é normal. Aí vai passar 3 dias, a pessoa tá necrosada. Aí vai ter que... Tem como tirar e tudo? Tem, mas aí vai ter que ir para o hospital, tomar uma série de antibióticos, anti-inflamatório. Então, vai passar esse constrangimento. Se a pessoa resolver com 24 horas, você sai ilesa. Você só vai lá, o profissional vai ver, tem que ter olhar clínico, vai ver que teve uma obstrução, coloca a enzima que degrada, na hora tá tudo certo. E quando é face e tudo, na hora o profissional bom profissional que tem olhar clínico tá lá fazendo uma boca, teve uma compressãozinha, parou de circular sangue, ele vai ver na hora. Ele nem te deixa embora. Nossa. Ele já retira o ácido e fala, não, E fala a verdade. A gente pegou um vasinho aqui, deu uma obstrução, já retirei, você volta daqui 1 semana pra gente retornar o procedimento, porque tá degradando o ácido. Se colocar mais, tudo que for colocar vai degradar. Então, eu sempre falo, o problema não é intercorrência. O problema é se você sabe cuidar e se tem como cuidar, né? Uhum. Exatamente, porque você vai falando várias informações que não é comum a gente ver. E você compartilha essas informações em algum lugar, no Instagram da clínica, aonde as pessoas conseguem te encontrar para ter acesso a mais informações como essa e ter um profissional que tenha segurança para poder passar os procedimentos. Eu sempre, dessas questões, eu sempre estou batendo na tecla em stories, sempre gravo falando dos procedimentos, e todos os pacientes meus, a gente não realiza nenhum procedimento sem fazer uma vasta anamnese aí, e em todas as anamneses a gente explica, e a gente está sempre falando em Instagram também. Ah, sim. E para os nossos ouvintes que queiram te encontrar no Instagram, como que eles te localizam? Através do Instagram da nossa clínica, orfia.br. E aí lá tem todas as informações. Eu fico mais presente lá do que no meu. O meu é mais pessoal, tem pouca coisa profissional. Mas no da Orfia com ph.br, tem todas as informações lá.
Nossa, muito legal. E quem quiser conhecer a clínica está em Anápolis ou você tem algum atendimento aqui em Goiânia também? Ainda não, só estou em Anápolis, mas em breve meu irmão está abrindo uma clínica de excelências médicas aqui e aí eu vou atender. E o ano que vem vai vir uma ORF para Goiânia também. Nossa, novidade quentíssima. Isso, no mesmo formato de Anápolis, essa clínica integrativa com o spa. Lá temos, nosso spa lá é ao ar livre. Então, que delícia. isso, o pessoal gosta demais. Nós temos as salinhas climatizadas, para quem não gosta de ar livre, mas temos essa área externa lá que o pessoal gosta muito. Aí vai muitas amigas, casais, família, para fazer as massagens relaxantes, tirar um tempo no spa mesmo. E tem feito bastante sucesso. Nossa, que legal. Então, pessoal de Goiânia, pode esperar ano que vem a Orfea por aqui. Vai, se Deus quiser, é um projeto nosso de o ano que vem estarmos aqui. Nossa, muito bom. Eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite para participar. A gente teve muitas informações inéditas aqui, informações que são pouco compartilhadas, né? Então, quanto mais espaço a gente tiver para compartilhar, mais segurança e informações a gente vai ter para nós que somos amantes da estética usufruir. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, contem sempre comigo, sempre que tiverem alguma dúvida, meu Instagram está à disposição de todos vocês. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho mais dessa paixão que é a harmonização de glúteos e estética em geral. Ai, obrigada. O que é de maneira geral?